Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou estar iniciando o vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acham que, considerando as metodologias atuais, as metodologias ágeis, a gente precisa de um QA, de um testador dentro da equipe, ou todo mundo dentro daquela equipe multifuncional deveria fazer esse papel? Pois é, isso que a gente vai estar respondendo nesse vídeo, só que antes é interessante comentar o seguinte: nos primórdios do desenvolvimento de software, o que acontecia? O próprio dev, o próprio desenvolvedor é que testava o seu próprio código. Não existia o papel de QA, de testador. Isso acabou surgindo lá pela década de 90, nos anos 2000, aí que surgiu de fato o papel, o cargo de testador. E o que acontecia? Normalmente, naquela época, eram utilizadas metodologias em cascata muito fortemente, e o desenvolvedor, analista de sistemas, né, ele desenvolveu os requisitos, escreveu os requisitos, e nesse meio tempo, o QA, o testador, ele começava a escrever casos de teste, e após o desenvolvimento, ou na melhor das hipóteses, durante o desenvolvimento, ele já começava a testar alguma coisa, mas era uma etapa muito bem definida dentro do projeto, que a partir daquele momento que a implementação estivesse pronta, o testador começava a testar, ok? Só que com as metodologias ágeis mudou novamente um pouquinho esse conceito. Por quê? Considerando que a gente tem sprints, normalmente 2, 3, um mês no máximo, a gente não se pode dar o luxo de esperar ter o desenvolvimento concluído para ir começar a testar. Não tem como, porque realmente é um espaço de tempo muito curto para a gente se dar o luxo de esperar o desenvolvedor terminar para ir começar a testar. Isso tem uma, isso, então vamos acompanhar na tela, vou explicar um pouquinho melhor como o QA, ou o papel de QA, ele vai estar inserido dentro dessa sprint, ok? Se isso vai ser um papel de fato de todo mundo, ou o ideal é ter um QA dedicado para isso. Beleza? Então vamos para a tela e vamos acompanhar um pouquinho melhor. Bom, então continuando aqui no raciocínio, né? O primeiro ponto que eu acho bem interessante alinhar com vocês é que qualquer pessoa dentro do time multifuncional ele precisa ter um pouco, pelo menos um pouco, do perfil de um QA, ok? Isso é muito, muito importante, por quê? Porque tem um conceito dentro das metodologias ágeis, dentro do SAFe principalmente, né, que é o Built-in Quality, ok? O que seria isso, né? Essa frase aqui, praticamente, ela traduz tudo o que a gente precisa saber, né? Que olha só, inspeção não melhora a qualidade, nem garante a qualidade. Inspeção, ela já é tarde demais. A qualidade, boa ou má, já acontece e já está no produto. A qualidade não pode ser inspecionada dentro de um produto ou serviço. Ela deve ser embutida, né? Ela deve ser colocada dentro daquele produto já desde o começo. E para isso, tanto o desenvolvedor quanto o analista de sistemas, né? Enfim, que os papéis que estão dentro dessa equipe multifuncional, eles precisam estar cientes disso. Porque de nada adianta o que há lá no final, como acontecia nos projetos, testar e encontrar um monte de erro. Imagina numa sprint de 2 semanas, se o desenvolvimento utilizar uma semana para fazer a implementação e tiver uma semana para testar, isso já é meio inviável, né? Porque isso tem que acontecer tudo paralelamente, né? Mas vamos imaginar que eu tenho uma semana para testar lá no final, eu encontrei um monte de erros. Ok, não vai dar tempo para corrigir, não vai dar tempo de entregar algo funcional para o cliente, algo de fato que uma um goal, né, para aquela sprint, não tem como entregar, porque tem que acontecer em paralelo, a qualidade tem que estar embutida dentro do produto desde o início para isso não acontecer, ok? Então todo mundo ele tem que ter uma parte disso. Só que aí, agora voltando principalmente à questão que foi perguntada, né, no início do vídeo, né? Será que é necessário um QA específico dentro da equipe ou isso tem que ser um papel de todo mundo? Bom, então vamos para esse outro site aqui, que é uma
é um conceito muito interessante que já é bastante difundido, né, que é o profissional T, o T-shaped profissional, ok? O que seria isso? Eu só consigo ser especialista em poucas coisas, de fato especialista. Por exemplo, um arquiteto de software. Ele dificilmente ele vai ser um bom testador também, ok? Por quê? Porque as pessoas, por natureza, não conseguem ser especialista em muitas coisas. Eu consigo ser bastante generalista, conhecer bastante coisa ao mesmo tempo, mas especialista em poucas coisas. Então, né, um bom desenvolvedor de software, ele vai ser de fato um bom desenvolvedor de software, um bom arquiteto, um bom analista de sistemas, ele vai ser bom nisso. Dificilmente ele vai conseguir ter esse mesmo nível de excelência naqueles papéis dele dentro do que há dos testes também. Ok? Para isso eu vou precisar de um profissional específico para isso. Ou seja, eu de fato preciso um profissional QA dentro de uma equipe multifuncional. Ok? E da mesma forma, o profissional QA é muito interessante, que eu já fiz um vídeo anterior, que eu vou deixar um link aqui embaixo. O profissional de QA, ele precisa conhecer também de desenvolvimento de software, de arquitetura, enfim, ele precisa ter uma skill técnica bem desenvolvida para se dar bem dentro de uma equipe, dentro das metodologias tradicionais, metodologias atuais, né, que são as metodologias ágeis. Ele precisa ter uma skill técnica muito boa para poder auxiliar também o desenvolvedor, enfim, as pessoas que de fato desenvolvem o código dentro do produto, ok? Então ele tem que saber disso também. Para, enfim, mesmo a questão de testes automatizados, né, que é uma outra, eu vou estar fazendo um outro vídeo, provável na próxima semana, que muitos dos testes atualmente eles precisam ser automatizados. Isso já na verdade deveria ser desde o início, desde as metodologias tradicionais, mas com as metodologias ágeis ficou ainda mais evidente. Por quê? Porque simplesmente é impossível eu conseguir executar uns testes de regressão, por exemplo, um smoke test, de forma manual dentro de uma sprint. Eu simplesmente não vou ter tempo, eu vou gastar a sprint toda para testar isso manualmente. Eu preciso ter uma boa base de testes automatizados para que eu possa testar isso em 2 dias, ou nem isso, né? Quanto menos melhor, né? Porque senão é inviável, simplesmente inviável, e a gente sabe, né, que os testes automatizados eles têm contras também, né? Tem seus pontos negativos, mas os pontos positivos são muito maiores do que os pontos negativos. Eu vou estar explicando isso um pouco melhor nos próximos vídeos, né? Então, apenas fazendo um resumo agora, né, do que a gente viu, né? Resumindo, eu preciso de especialistas dentro da sprint, dentro do time multifuncional, senão simplesmente não vai dar certo. Eu preciso de um especialista em QA, eu preciso de um especialista em alguma linguagem específica, eu preciso de um especialista de requisitos e análise de sistemas, ok? Eu preciso de pessoas com esses perfis dentro do projeto, porque não é possível ser um especialista, de fato um especialista, né, que conheça muito bem aquilo em várias coisas, ok? Então esse é o principal ponto. Eu preciso de um QA, só que ao mesmo tempo o papel de QA, né, esse conceito de built-in quality, ele precisa estar dentro de cada um da equipe, para que o produto ele já esteja sendo construído da maneira correta, com qualidade desde o início, ok? Então são esses conceitos, dois conceitos importantes que eu queria compartilhar com vocês. E se você gostou do vídeo, deixe um joinha e até o próximo vídeo.